dia. Vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação dos séculos. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus, e a nossa mensagem estará fundamentada no livro de Salmos, capítulo 71, Salmo 71, versículo 16, que diz assim: Proclamarei os teus feitos poderosos, soberano Senhor, divulgarei diante de todos a tua justiça. Proclamarei os teus feitos poderosos, ó soberano Senhor, divulgarei diante de todos a tua justiça. Proclamarei os teus feitos poderosos. Glória a Deus. Hoje, trabalhando na sala que era do meu irmão, foi um dia de muita saudade, de muito choro, muitas lágrimas. E aí eu pensei, vou fazer essa gravação agora, eu pensei, preciso falar de algo que me coloque para cima, que me fortaleça e fortaleça a todos que forem ouvir. Irmãos, nada melhor do que testemunhos. Os nossos testemunhos nos fortalecem na fé, a nós e a outros. Os nossos testemunhos testificam. Então, fundamentada nessa palavra que diz em Salmos 71:16, proclamarei os teus feitos poderosos. Quer dizer, vou contar as bênçãos, vou contar os testemunhos. Hoje eu quero contar alguns testemunhos para vocês. Inclusive, o título será Testemunhos. Testemunhos reais que realmente aconteceram. Não vou poder contar todos porque são muitos anos que eu estou servindo a Jesus, não dá para contar todos, mas vou contar alguns. E tenho certeza que são reais, que eu tenho testemunha do que aconteceu. Senão não estaria falando aqui, porque eu estou falando diante de vocês, mas também diante de Deus. Eu não sei se vocês já receberam o demônio no escritório de vocês. Você vai falar, nossa, testemunho de receber o demônio? Sim, irmãos, porque nessa hora eu também vi a graça de Deus. Nessa hora eu vi a presença de Deus. Tinha um escritório em Ferraz Vasconcelos, não o mesmo que eu tenho hoje. Na época ia sempre um rapaz me procurar. Só que quando ele ia me procurar no escritório, eu não estava. Nunca estava. Estava a secretária, que na época era minha cunhada. Ou melhor dizer, estava a minha cunhada, que na época era minha secretária. E estava minha cunhada, minha secretária. Então toda vez que ele ia me procurar, ele não me encontrava. Aí ele começou a falar com ela, começou a falar, olha, a doutora não está aí? Não, não está. A doutora não tem medo de morrer? Avisa ela que eu vim para matá-la. Assim, eu era recém-convertida. Tinha pouco tempo de conversão. Eu vim para matá-la. Deus sempre me usou para evangelização, graças a Deus por isso. E ele sempre falava isso. Aí foi umas 2, 3 vezes, não me achava. Só que minha secretária começou a ficar com medo, porque cada vez a ameaça aumentava. E um dia, e ela ligava para mim, toda vez que ele ia, ela ligava para mim. Mas antes de ligar para mim, ela ligava para o marido dela, que era policial, e para a PM. Então vinham muitos policiais, mas não o viam. E ela chegava e falava, mas ele acabou de passar por vocês, ele acabou de descer a escada, como vocês não viram? Não via. Várias vezes aconteceu isso, várias vezes. Aí chegou um dia, ela ligou para mim desesperada, eu também não tinha ido trabalhar naquele dia. Ela, Sônia, ele veio aqui de novo, ele falou que vai te matar, Sônia. Eu falei, ele tá aí? Não, Sônia, ele acabou de sair. Eu falei, eu vou para ele. Aí desci, cheguei lá, já estava toda a polícia militar, toda, entre aspas, muitos policiais, e eu agradeço a todos que estiveram presentes. Estavam lá e, doutora, não tem ninguém, nós não vimos ninguém. Ela disse que acabou de descer, não vimos. Aí eu agradeci a todos. Era por volta do meio-dia, eu disse para a minha secretária, olha, você vai almoçar, mas 1 hora você esteja aqui, que ele vai voltar aqui 1 hora. Porque assim que eu desci para o escritório, eu olhei e falei, Senhor, que esse rapaz, o Senhor, que ele venha e veja que o Senhor é a minha proteção, que eu sou tua filha, e que acabe com isso. Que, por favor, Senhor, em nome de Jesus, faça com que 1 hora ele esteja aqui. Então eu pedi e criei de todo o coração, se escreverás a glória de Deus. E eu disse para minha secretária, vá para casa, almoce e esteja aqui antes da 1 hora, porque 1 hora da tarde ele vai estar aqui. Esteja antes.
E ela falou, tá bom. Aí chegou umas 15 para 1, mais ou menos, 10. Aí uma hora bateu a porta. Ela, Sônia, eu falei, é ele? Aí ela foi e falou, Sônia, é ele. Não lembro da fisionomia dele, sinceramente não lembro. Aí eu falei, eu vou abrir a porta, vou atender na antessala, que é uma sala pequenininha, bem pequena. Você chama a polícia. Você chama a polícia. Aí eu saí na antessala, ele, tudo bem, doutora? Ele falava assim com um deboche, tudo bem, doutora? Eu, tudo bem. Ele falou, eu quero falar com você. Eu falei, pode falar. Ele falou, não, aqui não, lá dentro. Já casou, doutora? Tirando deboche, né? Como está a sua vida, doutora? Eu quero falar com você lá dentro. Eu falei, não, eu não vou falar com você lá dentro. Eu vou falar com você aqui. Depois eu falei assim, eu nem vou falar com você. Eu não tenho nada para falar com você. Eu não vou falar com você. Então ele disse, você não vai falar comigo? Sempre deboche, irmãos. Desculpa eu fazer assim, mas para mostrar que era deboche. Eu falo com reis, eu falo com presidentes. Como que você não vai falar comigo? Nesta hora, Deus me revelou que não era uma pessoa endemoniada, era o diabo personificado. Ele se travestiu de uma pessoa e estava ali no meu escritório. Aí nessa hora, quando ele falou, falo com reis, falo com presidentes, como que você não vai falar comigo? E não adianta chamar a polícia não, porque eles nem me enxergam, eles não me seguram. Ele sabia que chamava, né? Ele passava por eles não viam. Aí, quando Deus me revelou que era o diabo personificado, irmãos, creiam nisso de todo o coração, porque foi verdade. Eu me revesti de toda a autoridade do Senhor Jesus e eu disse, em nome de... Acabou de passar a polícia aqui, coincidência, entre aspas. Eu disse, em nome de Jesus Cristo, você fala com reis, você fala com presidentes, mas comigo você não vai falar, porque eu sou filha do Deus Altíssimo, vivo e ressurreto, que te venceu lá na cruz. Eu não chamo a polícia para você, mas em nome de Jesus, você pega tudo que é teu e vai embora, porque eu não tenho parte contigo. E se tentar agir novamente, vai queimar no fogo que desce no trono de Deus. Irmãos, diante de Deus, ele cruzou as mãos e começou a gritar, gritou e saiu gritando, assim, cruzou como se estivesse algemado. E as pessoas das outras salas, tudo saíram para mim, mas não via ele, só escutavam gritando, que é isso, Sônia? Eu falei, um rapaz esteve aqui. E ele estava ali, passando, eles não viam. Tudo bem. Passou um tempo. Passou um tempo, quem conhece Ferraz Vasconcelos sabe que antigamente tinha uma passarela acima da linha de trem. Eu estou na passarela, vocês já viram, quem é de um certo tempo aqui na vida, que nem eu, aqueles palhacinhos que você abria a caixa assim, eles pulavam com uma mola, pulavam assim fora da caixinha. Eu estou passando a passarela, ele pula assim na minha frente. Eu falei, ele não, já casou, doutora? Tá tudo bem, doutora? Eu falei, eu não te disse para você nunca mais aparecer? Se você aparecer mais uma vez, em nome de Jesus, você não chega mais perto de mim, você não fala comigo. Se você aparecer mais uma vez, você queima no fogo e desce o trono de Deus. Eu vou contra ti em nome de Jesus. O Deus vivo e ressurreto que te venceu lá na cruz, você não apareça mais. Irmãos, diante de Deus, ele pulou a passarela, pulou. E eu sou meio tímida para fazer essas coisas assim, subir no lugar, olhar lá embaixo, mas eu ainda subi, eu fui olhar, não tinha nada. Aí ele nunca mais apareceu, nunca mais, glórias a Deus. Então, o que eu quero dizer desse testemunho? Na hora mais difícil da minha vida, que o diabo se personificou para falar comigo, eu recém-convertida. Deus se fez presente e falou comigo como eu deveria agir. Era o diabo personificado. E eu fiz exatamente o que Deus falou. E usei a autoridade e o poder do nome de Jesus. E ele foi embora. Louvado seja o Senhor. Deus sempre faz além do que pedimos ou pensamos, né? Além de ele me ajudar nisso, muito, e afastar Satanás de mim, porque antes de eu me converter, Satanás tentou de todas as formas me levar por caminhos que me afastassem de Jesus. Muitas vezes ele tentou, mas não conseguiu. Pela graça de Deus, não conseguiu. E louvo as pessoas que Deus usou, meu pai na fé, para falar de Jesus para mim, que no caso é o pastor Joel, falar de Jesus para mim, meu irmão Luciano, os dois que falaram de Jesus para mim, Deus tem como pai na fé. Então, Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Ele não só me ajudou, como depois Deus me agraciou. Irmãos, literalmente Deus me agraciou. Um dia estou no escritório, no mesmo escritório. Aí minha secretária já não era mais minha cunhada, eu não lembro que secretária que era. Eu gostaria muito que se a secretária ouvir esse vídeo, que ela entrasse em contato comigo para a gente relembrar esse momento tão bom.
A secretária bate a porta da minha sala e fala: doutora, tem um senhor que quer falar com a senhora. Eu falei: pode entrar. Ela falou: mas é um senhor muito fino, é um senhor muito elegante. Eu falei: manda entrar, vamos atender. E, irmãos, ele lembrava aquele senhor, não sei se vocês sabem, no Castelo Rá-Tim-Bum, que tinha aquele senhor mais gordinho lá, o tio do... é o tio lá que eu não lembro, um senhor forte, que era bem simpático, não lembro o nome dele. Ele aparentava assim, mas ele era muito fino, estava com um terno azul marinho, uma bengala na mão, né? Hoje eu acho que era um cajado, uma bengala na mão, e muito fino, um senhor forte assim. Aí chegou e falou: boa tarde, doutora, ou bom dia, doutora. Eu falei: bom dia, tudo bom? Porque até, né, a gente não recebe gente finas, assim, educadíssima, é difícil a gente receber pessoas assim, né? Muito educado, muito bem apessoado, muito fino. Falei: bom dia. Ele falou assim: doutora, a senhora pode me pagar um lanche? Eu falei: um lanche? Um senhor muito fino. Eu falei: posso sim. Aí eu falei: que lanche o senhor quer? Ele falou: fique à vontade, doutora, o que a senhora escolher. Hoje eu vim visitar minha filha. O que a senhora escolher? Eu falei: tá bom. Eu falei para a secretária: você compra um misto quente para ele? Eu falei assim: o senhor quer um refrigerante? O senhor quer? Fique à vontade. Eu não lembro se eu comprei um refrigerante, se eu comprei um suco para ele. Eu acho que ele deve ter comprado um suco de laranja, alguma coisa. Eu falei: tá bom. Aí eu falei para a secretária: você vai comprar enquanto eu fico com ele aqui? Tá bom. Aí eu falei assim: o senhor precisa de dinheiro para construção? Todo fino lá, eu precisava de dinheiro, mas se queria lanche, né? Ele falou: não, eu não preciso de dinheiro para construção. Eu não preciso de nada não. Eu só preciso de um lanche, que a senhora me pague um lanche. Ele falou: hoje eu vim visitar minha filha. Eu falei: mas o senhor tem dinheiro para voltar? Eu falei: eu não preciso de dinheiro, doutor. Tá bom. Aí ele ficou junto comigo. O que aconteceu eu não sei falar o que ele falou para mim, o que nós ficamos fazendo até a secretária trazer o lanche, não sei, não vi, não lembro. Aí a secretária trouxe lanche. Ele abriu, lembro dele abrindo, não vi ele comer, não vi mais o que aconteceu. Aí, é como se eu sumisse e depois voltasse, uma coisa assim, eu não sei. Eu fosse tampar a minha visão, eu não sei. Aí depois, ele lá, aí eu vejo ele lá, já comeu tudo. Ele levanta e fala: muito obrigada, doutora, muito obrigada. Aí me dá a mão assim e fala: que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti. Sabe aquele versículo? Que é lindo esse versículo, lindo. E fala: seja abençoada, a bênção do Senhor esteja sobre vós. E saiu. Irmão, mas enquanto ele estava ali, na hora que ele me deu a mão, eu senti uma paz que eu não consigo explicar, e que quando ele saiu, eu não queria que ele saísse, eu sentir uma paz tão grande, que hoje só de falar nele eu sinto essa paz. Eu queria muito vê-lo de novo. Foi uma pessoa que chega perto de você, você sente uma paz que você nunca sentiu, mas ele não voltou mais. E passou muito tempo. E depois eu comecei a refletir e falei: ele falou: hoje eu vim visitar minha filha. Ele estava falando de mim. Ele foi visitar mim. E eu creio de todo o coração que ele era um anjo de Deus que foi lá para me abençoar. Até fiz comparação no Velho Testamento: os anjos não iam lá e não era oferecido um prato para eles. Ele só pediu um lanche e deixou uma bênção sobre mim. Irmãos, uma bênção e uma paz que, se eu falar para vocês agora, eu que estava tão triste agora por causa do meu irmão, bem que eu falei que o testemunho edifica a gente. Eu estava tão triste, chorei muito por causa da falta do Michael hoje. Mas eu estou sentindo uma paz tão grande, é uma paz, não dá para explicar. É a mesma paz que eu senti quando ele foi lá. Dizer a Deus que ele voltasse. Então eu pude entender que, assim como o diabo foi, Deus me socorreu, mostrou para ele que lá tem alguém que é filha de Deus e que Deus está presente na minha vida. Deus mandou um anjo para me abençoar. Irmãos, foi maravilhoso, foi maravilhoso.
Então esses dois testemunhos mostram o cuidado de Deus, o zelo de Deus. E se você não crê, creia que num segundo, basta Deus querer, não toque, ele manda um anjo para falar com você. E a gente, sem saber que é um anjo. E se eu falasse, não vou dar o lanche? Não vou dar lanche não conheço o Senhor, vou comprar o lanche. Mas ele era tão fino, tão educado, trazia uma paz que se ele pedisse 10 lanches, eu tinha dado 10 lanches para ele. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, louvo a Deus. Porque é uma paz que eu senti uma única vez depois, que é nesse testemunho que eu vou contar agora. Irmãos, são anos de servir a Jesus. Antes, eu me converti em 1991. Então, são 21 anos que eu tenho com Jesus Cristo. 21, né? Acho que é 21. 21? 31. 1991, não vou fazer conta agora, senão eu vou esquecer o testemunho. Então, irmãos, outro testemunho. Um dia minha mãe estava dormindo no quarto dela, eu no meu quarto, na casa que hoje a gente não mora mais, aqui em Ferraz. E eu comecei a falar com Deus o que eu sentia. Sentei na cama assim, comecei a falar: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Eu amo o Senhor de todo o coração. Sabe quando você rasga o coração para Deus e fala o quanto você precisa dele, o quanto ele significa para você, o que ele é realmente, do coração, rasga o coração mesmo, rasga assim o coração para Deus? Foi o que eu fiz, comecei a falar tudo que ele era para mim. Sentei na cama e comecei a falar. Irmãos, de repente, eu não estava mais ali. Eu estava assim, mas é como se eu não estivesse. Não sei se eu fui transportada, eu não sei. Mistérios que a gente não sabe. Mas é como se eu não estivesse mais ali. E eu comecei a sentir uma paz. E eu estava em cima. É como se eu estivesse no céu. E não tem... Como eu vou explicar? É como se não tivesse mais nada. É só aquela paz. Aquela paz infinita. Aquela paz que você não sabe explicar, mas você não quer deixar de sentir. Então eu não me preocupava com pessoas, eu não via se tinha árvore, se tinha casa, se tinha carro embaixo, não tinha nada. Não tinha preocupação nenhuma. Sabe aquela paz que eu acho que a gente só vai ter mesmo quando estiver lá com Deus? Então eu creio que talvez eu tenha sido até transportada para lá, mas é como se eu estivesse assim no céu, não via nada, só via assim, o céu mesmo. Eu estava dentro do céu, só via assim o céu assim. E uma paz tão grande, mas tão grande, irmãos. Deve ter sido minutos, 1 minuto, 2 minutos, eu não sei quanto tempo foi. Porque você não tem noção de tempo, você não tem noção de quem existe, de quem não existe, de terra, de casa, de carro, de embaixo, nada. É sobrenatural. E aí daqui a pouco eu estou na cama, eu falei: não, Deus, eu não quero sair de lá. Não, Deus, eu não quero voltar. Não, Deus, eu não quero ficar aqui. Mas passou. Mas foi uma paz tão grande, mais ainda, ou tanto quanto quando aquele senhor foi lá. Irmãos, nossa, hoje eu entendo assim, quando eu sofro muito pelo Marco, que não está aqui, meu pai e minha mãe, o Marco, que é mais recente, o Marco para mim era como filho. Quando eu sofro muito a ausência dele, aí eu paro para pensar, ele está naquela paz que eu senti lá, ele não está preocupado conosco aqui, ele não está pensando em nós aqui, ele não está sofrendo a nossa falta como a gente está sofrendo a dele, é outro, é espiritual, é outra coisa. Isso me conforta muito. Então, irmãos, são experiências que eu tive com Deus. São experiências que eu tive com Deus. Sabe? São 31 anos, né? De conversão. São 31, porque eu me converti com 30, 91 para 2021, 31 anos. Eu me converti com 30 anos, estou com 61, exatamente. 31 anos que eu sigo a Jesus. E antes eu fazia jejum de 36 horas direto, sem água, embora eu não deva ficar sem água. E eu orava 6 vezes ao dia, ajoelhada ali, 1h30, 2 horas orando. Hoje eu não faço tanto, mas continuo orando, continuo jejuando, continuo buscando a Deus. Então eu tive essas experiências, poucas, mas grandiosas. Poucas eu vou contar aqui, né? Eu tive muita experiência, graças a Deus. Então eu senti uma paz tão grande, para mim eu fui transportada para lá.
A gente não tem preocupação nenhuma, irmão, com quem está aqui embaixo, com pessoas, nada, não é outra coisa. Outra experiência que eu tive também, logo que eu me converti, no escritório, quando um senhor foi me assaltar. Sofri muitos assaltos no escritório. Um rapaz foi me assaltar. Então ele chegou para me assaltar, estava eu e o não era meu sócio, porque a gente não tinha sociedade, a gente só dividia despesa, ele tinha os clientes dele, eu tinha o meu. Então estávamos nós dois lá. E não sei se vocês lembram, 2 horas tinha uma rádio chamada Atalaia na época. 2 horas o locutor orava. E eu sempre parava para orar com ele, sempre parava. Não sei nem se existe essa rádio ainda, se vier perdoa a citação, mas é para edificar o nome de Cristo. 2 horas ele orava. Então eu sempre parava o que eu estava fazendo, ajoelhava no escritório, tinha um sofá assim de frente, e quando eu ajoelhava no sofá ficava de frente para a parede, e eu orava. E chegou 2 horas, eu fui orar, ajoelhei, estava orando. De repente eu olhando para a parede, irmãos, para a parede, diante de Deus, eu vejo o rapaz que trabalhava comigo, o advogado que trabalhava comigo, e uma pessoa entrando. Aí eu falava assim, Deus, ele vai atrapalhar a minha oração agora? Mas realmente ele estava entrando, e a pessoa estava com uma arma aqui nele, na cintura dele, assim, com uma arma. E ele estava falando comigo, Sônia, levanta, abre a bolsa, porque o bandido estava falando, abre a bolsa. E eu orando, e ele escutando, eu orando, e eu não conseguia ouvir o que ele estava falando, só vendo que ele estava entrando, mas estava vendo na parede, não estava vendo atrás, eles estavam atrás de mim. E eu continuei a orar. Aí ele pegou e fez assim, Sônia, eu falei, oi. Ele falou assim, abre a bolsa, Sônia, é um assalto. Eu falei, assalto? Ele falou, Mas eu estava tão cheia da unção de Deus, que eu estava em oração e comunhão com Deus, eu falei, não. Por que assalto? Não vai levar nada. Aí ele falou assim, abre a bolsa. O que você tem na bolsa? Tem dinheiro aí? O bandido, né? Eu falei, não tem dinheiro nenhum. Mas eu estava numa tranquilidade. Só que eu tinha dinheiro que minha irmã tinha dado para pagar uma prestação e eu não paguei. E eu ainda não tinha pago, estava ali. Aí ele foi abrir a bolsa, eu falei, não, deixa que eu abro. Aí eu abri a bolsa, ele, tem dinheiro aí? Se for que não tem, eu falei, toma. Aí ele pegou e falou assim, dá os anéis. Aí eu peguei e falei assim, não, o anel não. Peguei e pus no dedo de novo. Tinha tirado para dar para ele, falei, não, o anel não. Aí ele falou, me dá o talão de cheque. Eu falei, não, o talão de cheque não, que vai dar muito trabalho para eu sustar depois, vai ficar caindo cheque. Não, o talão de cheque também não, só o dinheiro. Aí ele falou pro meu sócio, o rapaz que trabalha comigo, e o rapaz que trabalha comigo ainda não tinha tido encontro com Jesus. Ele crê, é temente a Jesus, né? Mas não conhecia assim essa unção de Deus, esse poder, como eu vou dizer, não conhecia assim, essa proteção, melhor dizendo, essa proteção de Deus, né? Mas Deus o protegeu. Aí ele pegou e falou assim, olha, me dá o talão de cheque pra ele. Aí ele pegou o talão de cheque da mão dele, ele não tocou em nada, ele pedia, eu falei sim, o que eu falava sim, levava, o que eu falava não, ele não levava. Pegou o talão de cheque dele, pegou o documento, pegou a carteira, jogou tudo no chão. E enquanto ele estava fazendo isso com o advogado que trabalha comigo, eu ficava, não adianta você fazer isso não adianta nada, você precisa de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, é Jesus Cristo que é a salvação. Ele para de falar nesse Jesus e batia no advogado que trabalhava comigo. Hoje eu rio, mas coitado. Aí eu, não parava, e falava de Jesus, e ele batia. Aí o advogado falou, Sônia, e o bandido, para de falar em Jesus, para de falar nesse Jesus. Aí o advogado falou, Sônia, para de falar, ele está me batendo, toda vez que você fala ele bate mais, para. Eu falei, não adianta eu parar, porque você precisa isso. Aí ele pegou, saiu, foi embora, falou, entre os dois debaixo da mesa. Aí o advogado trabalha comigo, entramos debaixo da mesa, mas eu, calma, ele nervoso, é claro, bateu nele, pegou as coisas dele, né? Mas eu estava numa segurança, numa parte que eu estava olhando. Eu me senti protegida e não consegui enxergar que ele estava sofrendo ali. Aí pegou, foi embora, o ladrão foi embora, tudo. Aí o advogado falou, Sônia, por que você ficou falando o tempo todo? Por que você não parou? Eu falei, não, porque ele precisa de Jesus mesmo. Ele veio assaltar, ele tinha que ouvir, porque amanhã depois vai fazer efeito na vida dele. Então eu vi a proteção de Deus. A diferença daqueles que servem e não servem ao Senhor. Eu vi a proteção, Deus protegeu ele também. Mas eu estava tão segura da presença de Deus, do cuidado de Deus,
que eu não deixei o medo tomar conta de mim. É isso que a Bíblia fala, a gente não dá lugar ao medo. Eu estava tão segura, tão protegida, me sentindo assim, que eu não estava com medo. Ele podia ter me matado ali, porque ele mandou parar várias vezes e eu não parava, mas em vez de ele fazer alguma coisa comigo, ele batia no outro, no advogado. E graças a Deus não matou ele. Mas Deus estava protegendo. Aí nessa época, uma irmã minha chegou e falou assim: se você serve a Deus, hoje não, hoje ela serve a Jesus e provavelmente já tenha pedido perdão a Deus e sabe quem é o nosso Deus. Se você serve a Deus, por que você foi assaltada? Deus não te guarda? E eu disse: Deus me guarda, tanto que me guardou. Ele só pegou o que eu dei na mão dele, dinheiro. Mas é porque aquele delinquente, ele precisava ouvir de Jesus. E ele ouviu. Outra situação, irmãos, que muitos não creem, mas eu falo para vocês, é verdade, aconteceu. O cachorro pegou a galinha da vizinha. O cachorro da casa da minha irmã pegou a galinha da vizinha. Muita gente vai rir, e até eu dou risada, porque meu cunhado não acredita, mas é verdade. E ele pegou o pescoço, pegou. E aí no fim, a galinha ficou morta lá, estirada. Eu devia ter usado essa fé com as pessoas, porque eu usei com a galinha. Mas louvado seja o Senhor, né? Deus tinha um propósito. Usando a minha fé direito ou não, Deus vai cumprir os propósitos dele na vida de todas as pessoas, eu creio nisso. Pegou a galinha e o pescoço dela tudo. Aí a galinha ficou morta lá. Aí meu cunhado pegou e foi colocar no saquinho plástico para jogar fora, né? Ou para enterrar. Sei lá, eu falei assim: não, ela tá viva. Ele falou: ela tá morta. Ela tá morta. Aí ele pegou: ó, tá morta. Pegou, jogou assim no chão. Profit. E foi buscar o saquinho. Aí eu peguei, olhei e falei: Senhor, não sei se eu creio, eu vou ver sua glória. Deus dá vida para essa galinha, faz ela voltar, Senhor, faz ela voltar. Eu falei: em nome de Jesus, faz. Aí eu falei: eu creio, Senhor, eu creio. Se é só crer em Jesus, eu creio. Ela vai dar vida para ela e responder: espírito de morte, sai dessa galinha agora. Aí meu cunhado chegou, pegou a galinha, foi colocar no saquinho plástico. Não, ela tá viva. Ele falou: tá morta, ó, jogou assim. Eu falei: ela tá viva. Aí a hora que ele pegou de novo para jogar, ela começou: cocó. Aí ela começou viva ali, começou a se espanear, tudo. Quando cocó foi depois. Começou a se bater viva lá, levantou em pé, aí ele foi levar pro vizinho. Aí foi falar pro vizinho, o vizinho estava o portão fechado, então ele jogou por cima do portão. E ela lá, cocó, desceu lá, caiu lá, cocó, assim. Eu vi uma galinha ser ressuscitada, irmãos, creio ou não, eu vi. E se Deus faz com uma galinha, é o que ele fala: se ele sustenta os pássaros, as flores do campo, como que não a nós? Nós temos que crer de todo o coração. Eu tenho muitos testemunhos, mas não posso dar mais porque o tempo está acabando. Mas só para vocês verem, irmãos, como Deus cuida de nós, como Deus zela por nós. Se ele ressuscita uma galinha, o que ele não faz para nós? Ah, mas por que você não orou para o seu irmão e não ressuscitou? Irmãos, eu até orei, pedi, mas Deus não ressuscitou. Não pedi na hora que eu vi ele, porque foi difícil, mas depois que eu sabia que ele estava lá esperando no outro dia para pôr no caixão, eu pedi, falei: Deus, ele está naquela pedra fria, o Senhor pode levantar. Mas hoje eu falo: graças a Deus que Deus não fez isso, porque ele perderia a bênção que ele tem, a paz que ele tem hoje, estar na presença de Deus, estar junto com os meus pais que estão lá. Eu sei que se falasse para ele que ia voltar, ele ia falar: não, talvez ele faça para mim: Sônia, não olha para eu voltar não, está muito bom, porque eu sei a paz que é lá. Eu creio de todo o coração, com toda a humildade, que Deus me perdoe se não for verdade, se eu interpretei mal, porque verdade é. Eu creio que eu fui